Olá, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É com grande alegria que iniciamos mais um encontro do nosso projeto 24 Horas com a Palavra de Deus. Se você acredita no poder transformador da Palavra de Deus, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhar este vídeo com todos que precisam de uma vida extraordinária, cheia de abundância e saúde. Nosso propósito aqui é proporcionar um mergulho profundo nas Escrituras Sagradas, trazendo ensinamentos que podem mudar vidas. Nos últimos encontros, tivemos a oportunidade de explorar temas poderosos que nos ensinaram muito sobre a grandeza e o amor de Deus. Cada tema abordado nos trouxe novas revelações e fortaleceu nossa fé, ajudando-nos a enfrentar os desafios diários com esperança e confiança no Senhor. Lembramos como, no primeiro encontro, mergulhamos na majestosa narrativa da criação do mundo. Em Gênesis, vimos como Deus, com sua palavra poderosa, trouxe à existência os céus e a terra, a luz e a escuridão, os mares e a terra seca, todas as plantas e árvores, o sol, a lua e as estrelas, os animais do mar, os pássaros do céu e todas as criaturas que vivem na terra. Finalmente, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-nos um lugar especial na criação. Essa história nos ensina sobre a onipotência de Deus e sua habilidade de trazer ordem a partir do caos, reforçando nossa confiança de que Ele tem o controle sobre todas as coisas. No nosso segundo encontro, refletimos sobre a fé inabalável de Abraão, um dos grandes patriarcas da Bíblia. Em Gênesis, Abraão, um homem de idade avançada e sem filhos, recebeu a promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação. Ele seguiu a orientação divina, deixando sua terra natal e indo para uma terra que Deus lhe mostraria. Posteriormente, Abraão foi testado de forma extrema quando Deus pediu que sacrificasse seu filho Isaque. Abraão obedeceu, mas Deus providenciou um carneiro para o sacrifício no último momento. A história de Abraão nos ensina sobre a importância da obediência e da fé inabalável em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. No terceiro encontro, fomos inspirados pela perseverança de José, desde a prisão até o palácio. Em Gênesis, José, amado por seu pai, mas invejado por seus irmãos, foi vendido como escravo e levado ao Egito. Mesmo enfrentando muitas adversidades, incluindo a injusta prisão, José manteve sua fé em Deus. Sua habilidade de interpretar sonhos, dada por Deus, o levou a ser promovido a governador do Egito, salvando muitas vidas durante um período de fome severa. A história de José nos ensina sobre a perseverança e a confiança no plano de Deus, independentemente das circunstâncias. No quarto encontro, acompanhamos a jornada de Moisés da libertação do povo de Israel. Em Êxodo, Deus chamou Moisés, um homem que havia fugido do Egito e vivia como pastor, para liderar seu povo para fora da escravidão. Através de Moisés, Deus realizou grandes milagres, incluindo as pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas escapassem dos egípcios. Moisés nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando a tarefa parece impossível. E no quinto encontro, estudamos os 10 mandamentos, entendendo os valores essenciais para uma vida plena. Em Êxodo, Deus deu esses mandamentos ao seu povo para guiá-los em suas vidas diárias, ensinando-os a amar a Deus e ao próximo. Esses mandamentos são a base de uma sociedade justa e amorosa, e nos mostram como viver de maneira que agrada a Deus. Hoje, vamos nos aprofundar na história de Josué e a conquista de Canaã. Prepare-se para um momento de muita sabedoria, reflexões e conexão espiritual. Vamos juntos entender como a fé e a obediência a Deus podem nos levar a conquistas extraordinárias. Que Deus abençoe este nosso encontro, e que sua palavra penetre profundamente em nossos corações, transformando nossas vidas para sua glória. Agora, junto comigo digam amém. Todos, amém.
Vamos iniciar o tópico 6, Josué e a conquista de Canaã. Hoje, vamos nos aprofundar na história de Josué e a conquista de Canaã. Prepare-se para um momento de muita sabedoria, reflexões e conexão espiritual. Vamos juntos entender como a fé e a obediência a Deus podem nos levar a conquistas extraordinárias. Josué, o sucessor de Moisés, é um dos grandes líderes da Bíblia. Sua missão era guiar os israelitas na conquista da terra prometida, Canaã. Este era um desafio monumental, mas Josué estava preparado, pois ele confiava plenamente em Deus. Desde o início, Deus deu a Josué a certeza de que ele estaria com ele assim como esteve com Moisés. Este encorajamento divino é encontrado em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, onde Deus diz a Josué: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais." Josué, capítulo 1, versículo 6. Esta passagem nos ensina a importância da coragem e da confiança nas promessas de Deus. Ao longo de sua liderança, Josué enfrentou numerosos desafios, desde batalhas físicas contra inimigos poderosos até questões internas de liderança e moral entre o povo de Israel. Cada passo que ele dava, ele o fazia com orientação e a força que vinha de sua fé em Deus. Este exemplo de liderança fiel e destemida é uma lição poderosa para todos nós. Em nossa vida cotidiana, frequentemente nos deparamos com terras prometidas que parecem inatingíveis, mas através da fé e obediência a Deus, podemos conquistar o que ele prometeu. O livro de Josué nos revela que Deus não apenas promete suas bênçãos, mas também nos guia em como alcançá-las. As instruções que Deus deu a Josué não eram meras sugestões, mas mandamentos claros e diretos que exigiam ação. Deus disse a Josué para ser forte e corajoso, para não se desviar da lei, mas meditar nela dia e noite. Esse conselho divino é aplicável a todos nós. Quando enfrentamos desafios, devemos nos apegar à palavra de Deus, confiar em suas promessas e agir com coragem e determinação. A jornada de Josué começou com a travessia do Rio Jordão, um evento milagroso que simbolizou a fé e a presença de Deus entre os israelitas. Em Josué, capítulo 3, os sacerdotes carregando a Arca da Aliança entraram no rio, e as águas pararam de fluir, permitindo que todo o povo atravessasse em terra seca. Este ato de fé demonstrado pelo povo ao seguir as instruções de Deus é um testemunho do que pode ser alcançado quando confiamos plenamente no Senhor. Uma das primeiras e mais notáveis conquistas de Josué foi a queda de Jericó. Em Josué, capítulo 6, Deus deu a Josué um plano estratégico para derrubar as muralhas da cidade. A obediência rigorosa às instruções de Deus levou à vitória, provando que, mesmo as fortalezas mais impenetráveis podem ser derrubadas pela fé e obediência a Deus. Este episódio nos lembra que, mesmo quando os métodos de Deus parecem incomuns, nossa obediência a Ele pode trazer resultados milagrosos. Além das vitórias militares, a liderança de Josué também se destacou por sua capacidade de unificar e motivar o povo de Israel. Ele constantemente lembrava ao povo das promessas de Deus e os encorajava a manter a fé e a pureza espiritual. Em Josué, capítulo 24, Josué desafia o povo a renovar seu compromisso com Deus, dizendo: "Escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué, capítulo 24, versículo 15. Esta declaração poderosa é um chamado à ação para todos nós, incentivando-nos a fazer uma escolha consciente de servir a Deus em todas as áreas de nossas vidas. A história de Josué é um testemunho do que pode ser alcançado através da fé, coragem e obediência a Deus. Enquanto nos aprofundamos desta narrativa hoje, vamos refletir sobre como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas. Que possamos ser inspirados pela determinação de Josué e pela fidelidade de Deus para enfrentar nossos próprios desafios e alcançar as promessas que Ele tem para nós. Josué recebe a missão. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Josué,
o sucessor de Moisés, é um dos grandes líderes da Bíblia. Sua missão era guiar os israelitas na conquista da terra prometida, Canaã. Este era um desafio monumental, mas Josué estava preparado, pois ele confiava plenamente em Deus. Deus disse a Josué: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais." Josué, capítulo 1, versículo 6. Esta passagem nos ensina a importância da coragem e da confiança nas promessas de Deus. Agora vamos refletir juntos, em nossas vidas, quantas vezes nos deparamos com desafios que parecem insuperáveis. Assim como Josué, todos nós enfrentamos muralhas que parecem impossíveis de derrubar. Esses desafios podem assumir muitas formas: problemas financeiros, questões de saúde, dificuldades no trabalho, relacionamentos conturbados ou crises de fé. No entanto, assim como Deus disse a Josué para ser forte e corajoso, Ele nos diz o mesmo hoje. A confiança em Deus e a coragem para seguir suas instruções são fundamentais para superar esses desafios. Para aplicar a coragem e a fé de Josué em nossas vidas, devemos primeiro reconhecer a presença de Deus em todas as situações. Josué sabia que Deus estava com ele, o que lhe deu a confiança necessária para enfrentar qualquer obstáculo. Em nossas vidas, podemos cultivar essa consciência através da oração e da meditação na palavra de Deus. Lembre-se de que Deus promete estar conosco sempre, e essa promessa é um poderoso incentivo para avançar com coragem. Além disso, é importante buscar a orientação de Deus em nossas decisões. Josué não agiu por conta própria, ele seguiu as instruções de Deus meticulosamente. Isso nos ensina a importância de buscar a direção de Deus através da oração e da leitura das Escrituras. Quando enfrentamos desafios, devemos pedir a Deus por sabedoria e discernimento, confiando que Ele nos guiará no caminho certo. Por fim, a história de Josué nos lembra da importância da obediência e da paciência. Josué e os israelitas marcharam ao redor de Jericó por 7 dias antes das muralhas caírem. Esse ato de obediência e paciência foi recompensado com uma vitória milagrosa. Em nossas vidas, devemos ser persistentes em seguir a vontade de Deus, mesmo quando os resultados não são imediatos. A paciência e a obediência à direção de Deus são fundamentais para ver suas promessas se cumprirem. Pense em um desafio que você está enfrentando agora. Como você pode aplicar a coragem e a fé de Josué para superá-lo? Ore pedindo a Deus por força e coragem, busque sua orientação e esteja disposto a seguir suas instruções com paciência. Lembre-se de que, com Deus ao nosso lado, não há desafio que não possamos superar. A história de Josué é um poderoso lembrete de que, com fé e obediência, podemos conquistar qualquer terra prometida em nossas vidas. Contudo, a coragem de Josué em seguir as ordens de Deus nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com determinação. Quando Josué recebeu a missão de liderar os israelitas, ele poderia ter sido consumido pelo medo e pela dúvida. No entanto, ele escolheu confiar nas promessas de Deus e seguir em frente com fé. Em nossas vidas, podemos enfrentar situações que parecem impossíveis de superar, mas, como Josué, devemos lembrar que Deus está conosco. Esta confiança nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com a certeza de que Deus nos dará a vitória. A história de Josué também nos ensina sobre a importância de se preparar espiritualmente para as batalhas que enfrentamos. Josué passou tempo em oração e meditação na palavra de Deus, buscando orientação e força. Em nossas vidas, devemos seguir esse exemplo, dedicando tempo diário à oração e à leitura da Bíblia. Esta prática nos ajuda a manter nosso foco em Deus e nos prepara para enfrentar os desafios com a força e a sabedoria que Ele nos oferece. Meditar na palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dá uma instrução vital: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes,
Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Esta passagem enfatiza a importância de estar constantemente em sintonia com a palavra de Deus. Meditar na palavra dia e noite significa fazer dela uma parte integral de nossa vida cotidiana, permitindo que ela guie nossas ações e decisões. Vamos aprofundar essa reflexão. Como podemos incorporar mais a palavra de Deus em nossa rotina diária? Talvez isso signifique começar o dia com uma leitura devocional, ou talvez se reunir com outros irmãos para estudar a Bíblia juntos. O importante é permitir que a palavra de Deus seja o fundamento de nossas vidas, assim como foi para Josué. A primeira maneira de fazer isso é estabelecendo um tempo dedicado para a leitura da Bíblia diariamente. Muitas pessoas acham útil começar o dia com um momento de devoção, lendo e refletindo sobre as Escrituras antes de iniciar suas atividades. Isso ajuda a definir um tom espiritual para o dia e a lembrar das promessas e instruções de Deus. Mesmo que o tempo seja curto, a consistência é crucial. Ler uma passagem breve, seguida de uma oração, pode ter um impacto significativo em nossa perspectiva diária. Outra prática importante é memorizar versículos bíblicos. Ao armazenar a palavra de Deus em nossos corações, estamos mais preparados para enfrentarmos as situações da vida com sabedoria divina. Memorizar as Escrituras também nos ajuda a meditar nelas ao longo do dia, permitindo que suas verdades permeiem nossos pensamentos e ações. Participar de grupos de estudo bíblico é outra maneira eficaz de incorporar a palavra de Deus em nossa rotina. Estar em comunhão com outros crentes e discutir as Escrituras não só enriquece nosso entendimento, mas também nos oferece suporte e encorajamento mútuo. Esses encontros podem ser presenciais ou virtuais, dependendo das circunstâncias, mas o importante é a troca de insights e a construção de uma comunidade baseada na fé. Além disso, podemos ouvir sermões e palestras bíblicas durante atividades diárias, como dirigir ou fazer exercícios. Existem muitos recursos disponíveis, como podcasts, aplicativos e vídeos online, que nos permitem absorver ensinamentos bíblicos em qualquer lugar e a qualquer momento. Isso torna mais fácil manter nossos pensamentos focados em Deus, mesmo em meio a um dia agitado. A oração também desempenha um papel vital em manter a palavra de Deus viva em nossas vidas. A oração não é apenas um momento de falar com Deus, mas também de ouvir e refletir sobre o que Ele está nos dizendo através das Escrituras. Pedir a Deus por sabedoria e discernimento ao ler a Bíblia nos ajuda a aplicar seus ensinamentos de maneira prática e relevante. Finalmente, compartilhar a palavra de Deus com outros é uma forma poderosa de fixar seu ensinamento em nossas vidas. Quando falamos sobre o que aprendemos e como Deus está trabalhando em nossas vidas, não só fortalecemos nossa própria fé, mas também inspiramos e encorajamos outros. Em resumo, incorporar a palavra de Deus em nossa rotina diária envolve práticas como a leitura devocional, memorização de versículos, participação em grupos de estudo, uso de recursos digitais, oração e compartilhamento da fé. Ao fazer da Bíblia uma parte integral de nossas vidas, permitimos que ela nos guie e transforme, assim como fez com Josué. Para nos aprofundar ainda mais, consideremos a estrutura do livro de Josué e como ele se relaciona com a promessa feita a Abraão em Gênesis. A missão de Josué não era apenas conquistar uma terra, mas cumprir uma promessa de gerações. A conexão entre o que Deus prometeu a Abraão e o que foi realizado através de Josué nos mostra a fidelidade de Deus ao longo do tempo. Vamos refletir sobre a fidelidade de Deus. Como você tem visto a fidelidade de Deus em sua vida e na vida de sua família? Há promessas que você está esperando para ver cumpridas? Como podemos permanecer fiéis enquanto aguardamos? Josué sabia que a tarefa diante dele não seria fácil. A terra de Canaã estava cheia de povos poderosos e cidades fortificadas. No entanto,
Josué acreditava na promessa de Deus e sabia que, com a ajuda divina, ele poderia cumprir a missão. Este é um poderoso lembrete de que, quando enfrentamos desafios, não estamos sozinhos. Deus está conosco, assim como esteve com Josué, e Ele nos dará a força e a coragem necessárias para vencer. Vem comigo e vamos refletir sobre a presença de Deus. Em que áreas da sua vida você precisa sentir mais a presença de Deus? Como você pode buscar essa presença através da oração e da leitura da Bíblia? Os espiões e Raabe, Josué, capítulo 2, versículo 1 ao 24. Josué envia espiões para Jericó, e ali encontramos Raabe, uma mulher que, apesar de sua vida pregressa, demonstra uma fé notável. Raabe esconde os espiões e reconhece a supremacia do Deus de Israel. Este ato de fé lhe trouxe salvação, mostrando que Deus honra aqueles que confiam nele, independentemente do passado. Raabe é mencionada na genealogia de Jesus, mostrando como Deus pode usar qualquer pessoa para seus propósitos. Todos nós temos um passado, mas Deus não nos julga por ele. Ele vê nosso coração e nossa fé. Como podemos, como Raabe, demonstrar nossa fé e confiar no plano de Deus para nossas vidas? Pense em uma situação onde você pode mostrar fé apesar das circunstâncias. Raabe não apenas escondeu os espiões, mas também mentiu para proteger a vida deles. Isso levanta questões éticas complexas que são exploradas em diversos estudos bíblicos. A escolha de Raabe, embora moralmente questionável à primeira vista, foi um ato de fé que Deus honrou. Isto nos lembra que Deus vê o coração e as intenções por trás de nossas ações, e Ele é misericordioso com aqueles que buscam honrá-lo sinceramente. A história de Raabe nos ensina sobre o poder da redenção. Raabe, uma mulher de Jericó, que tinha uma vida de pecado, foi redimida por sua fé em Deus. Isso nos mostra que ninguém está além da redenção. Deus pode transformar qualquer vida, independentemente do quão distante parece estar dele. A fé de Raabe a colocou no lugar certo para fazer parte do plano de Deus, e ela foi recompensada por isso. A fé de Raabe também nos mostra a importância de agir com coragem em momentos críticos. Ela arriscou sua vida para esconder os espiões, sabendo que estava fazendo a coisa certa aos olhos de Deus. Muitas vezes, somos chamados a tomar decisões difíceis que podem não ser populares ou compreendidas por outros. No entanto, se essas decisões são guiadas pela nossa fé e convicção em Deus, devemos ter a coragem de segui-las. Vamos refletir mais profundamente sobre essas lições e como elas se aplicam às nossas vidas. A história de Raabe é rica em ensinamentos que são relevantes para nossas vidas hoje. Em primeiro lugar, ela nos ensina que Deus não nos define pelo nosso passado. Raabe era uma prostituta, uma pessoa que muitos em Jericó teriam desprezado e evitado. No entanto, Deus viu além de suas ações passadas e reconheceu a fé genuína em seu coração. Quando Raabe escondeu os espiões e reconheceu a supremacia do Deus de Israel, ela demonstrou uma fé que transcendia suas circunstâncias. Esse ato de fé é algo que todos nós podemos aprender. Independentemente de nossos erros passados, Deus olha para o nosso coração e para a nossa fé. Ele nos oferece a oportunidade de redenção e transformação. Para aqueles que sentem que suas ações passadas os desqualificam do amor de Deus, a história de Raabe é um poderoso lembrete de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Precisamos apenas abrir nossos corações para Ele e confiar em seu plano para nossas vidas. Além da redenção, a história de Raabe nos desafia a agir com coragem. Esconder os espiões foi uma ação arriscada que poderia ter custado sua vida. No entanto, Raabe agiu com coragem porque reconheceu que estava fazendo a coisa certa aos olhos de Deus. Em nossas vidas, frequentemente enfrentamos situações em que fazer a coisa certa exige coragem. Podemos ser chamados a defender a verdade, a justiça,
ou a fé em circunstâncias difíceis e potencialmente perigosas. A coragem de Raabe nos inspira a sermos firmes em nossas convicções e a confiar que Deus nos protegerá quando agimos de acordo com sua vontade. A misericórdia de Deus é outro aspecto fundamental que podemos aprender com Raabe. Deus honrou a fé de Raabe e não apenas a salvou, mas também a incluiu na linhagem de Jesus. Isso mostra a profundidade da misericórdia e do perdão de Deus. Como cristãos, somos chamados a refletir essa misericórdia em nossas próprias vidas. Devemos ser rápidos para perdoar e lentos para julgar, entendendo que todos nós temos um passado e que Deus pode transformar qualquer vida. Para incorporar esses ensinamentos em nossas vidas, podemos começar com algumas práticas simples. Primeiramente, reconhecer que nossa identidade em Cristo é definida por nossa fé e não por nossos erros passados. Podemos fortalecer nossa fé através da oração diária, leitura da Bíblia e participação em uma comunidade de fé. Isso nos ajuda a manter nosso foco em Deus e em suas promessas. Em segundo lugar, podemos buscar maneiras de agir com coragem. Isso pode significar defender o que é certo no trabalho, na escola ou em nossa comunidade, mesmo quando é impopular ou arriscado. Pedir a Deus por coragem e sabedoria em nossas orações pode nos ajudar a enfrentar esses desafios com confiança. Por fim, podemos praticar a misericórdia e o perdão em nossos relacionamentos. Isso envolve ver além das falhas dos outros e reconhecer o potencial de transformação em cada pessoa. Assim como Deus nos perdoa e nos transforma, somos chamados a oferecer a mesma graça aos outros. Ao refletir sobre a história de Raabe, somos lembrados de que a fé, a coragem e a misericórdia são fundamentais para uma vida cristã plena. Que possamos seguir o exemplo de Raabe, confiando em Deus para nos guiar, fortalecer e transformar, independentemente do nosso passado ou dos desafios que enfrentamos. Além da lição de redenção, a história de Raabe também destaca a importância da comunidade e do apoio mútuo na fé. Quando Raabe ajudou os espiões, ela não estava apenas protegendo suas vidas, ela estava também garantindo a proteção de sua própria família. Este ato de solidariedade e cuidado nos lembra de que nossa fé não deve ser vivida isoladamente. Precisamos uns dos outros para encorajar, apoiar e ajudar a carregar nossos fardos. Em nossas vidas, isso significa buscar ativamente oportunidades para servir e apoiar nossa comunidade de fé. Podemos fazer isso participando de grupos de oração, oferecendo nosso tempo e recursos para ajudar aqueles em necessidade, sendo um exemplo de amor e compaixão em nossas interações diárias. Quando nos unimos como corpo de Cristo, somos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio. A história de Raabe também nos desafia a ver além das aparências e a julgar menos. É fácil olhar para alguém com um passado conturbado e formar julgamentos rápidos. No entanto, a transformação de Raabe nos lembra que Deus trabalha de maneiras misteriosas e pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. Devemos ser receptivos e acolhedores, permitindo que Deus use nossas vidas para impactar outros de maneiras surpreendentes. Finalmente, a inclusão de Raabe na genealogia de Jesus é uma poderosa lembrança de que Deus pode transformar qualquer vida e que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Não importa quão distante possamos nos sentir de Deus, Sua graça está sempre ao alcance, pronta para nos redimir e nos usar para sua glória. A travessia do Jordão, Josué, capítulo 3, versículo 1 ao 17. A travessia do Jordão é um dos milagres mais poderosos do livro de Josué. Deus opera um milagre, fazendo as águas do Jordão pararem de fluir para que os israelitas possam atravessar em terra seca. Este evento nos lembra que, com fé, Deus pode abrir caminhos onde parece não haver saída. Imagine o sentimento do povo ao ver as águas se afastarem, permitindo que cruzassem em segurança. Foi um momento de renovação da fé e da promessa de Deus.
Quais são as barreiras que você enfrenta em sua vida? Você acredita que Deus pode abrir caminhos para você, assim como fez para os israelitas? Pense em uma situação difícil em sua vida e ore para que Deus abra um caminho para você. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram os primeiros a pisar nas águas, e assim que seus pés tocaram o Jordão, as águas pararam de fluir. Este é um poderoso exemplo de liderança e fé. Às vezes, ser um líder espiritual significa dar o primeiro passo em fé, confiando que Deus cuidará do resto. Para entender melhor o impacto deste evento, é importante considerar o simbolismo da Arca da Aliança. A arca representava a presença de Deus entre seu povo. Quando os sacerdotes, carregando a arca, entraram no Jordão, eles estavam levando a presença de Deus diante do povo. Isso nos ensina que, para superar obstáculos, devemos levar a presença de Deus conosco. Além disso, a travessia do Jordão é um exemplo de como Deus cumpre suas promessas. Deus havia prometido aos israelitas uma terra onde fluíam leite e mel, e a travessia do Jordão foi um passo crucial para cumprir essa promessa. Isso nos lembra que Deus é fiel e cumprirá suas promessas em nossas vidas. A travessia do Jordão também representa um novo começo para os israelitas. Eles estavam deixando o deserto e entrando na terra prometida. Para muitos de nós, a travessia do Jordão pode simbolizar deixar para trás um período difícil e entrar em um novo capítulo cheio de esperança e promessa. E vamos para mais uma reflexão. A travessia do Jordão é um marco significativo não apenas para os israelitas, mas também para nós e nossa jornada de fé. Este evento nos mostra a importância da fé, da liderança e da presença de Deus em nossas vidas. Primeiramente, a travessia do Jordão nos ensina sobre a fé. Os israelitas enfrentaram um rio impassável, mas confiaram na promessa de Deus de que abriria o caminho para eles. Em nossas vidas, enfrentamos muitos rios Jordão, situações que parecem impossíveis de superar. No entanto, se tivermos fé em Deus e confiarmos em suas promessas, veremos que Ele pode abrir caminhos onde não há nenhum. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer o impossível, mas também agir com base nessa crença, como os israelitas que pisaram nas águas antes de ver o milagre acontecer. Em segundo lugar, a liderança demonstrada pelos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança é um exemplo poderoso para nós. Eles foram os primeiros a entrar nas águas, mostrando coragem e confiança em Deus. Isso nos ensina que a liderança espiritual muitas vezes envolve dar o primeiro passo em fé, mesmo quando o caminho à frente não está claro. Como líderes em nossas famílias, comunidades e igrejas, devemos estar dispostos a seguir a Deus com coragem, sabendo que Ele guiará nossos passos. A Arca da Aliança, carregada pelos sacerdotes, simboliza a presença de Deus. Este evento nos lembra que, para superar os obstáculos em nossas vidas, devemos levar a presença de Deus conosco. Isso significa estar em constante comunicação com Deus através da oração, leitura da Bíblia e adoração. Quando estamos alinhados com a presença de Deus, Ele nos guia e nos dá a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Além disso, a travessia do Jordão é um testemunho da fidelidade de Deus. Ele havia prometido aos israelitas que eles herdariam uma terra onde fluíam leite e mel, e cumpriu essa promessa. Em nossas vidas, podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Mesmo quando enfrentamos atrasos ou dificuldades, devemos lembrar que Deus é fiel e suas promessas são verdadeiras. Manter um diário de oração e refletir sobre as promessas de Deus pode nos ajudar a fortalecer nossa fé enquanto aguardamos o cumprimento delas. Por fim, a travessia do Jordão representa um novo começo. Os israelitas estavam deixando para trás um período de peregrinação no deserto e entrando em uma nova fase cheia de esperança e promessa. Em nossas vidas, também temos momentos em que precisamos deixar para trás o passado e seguir em frente com Deus para novos começos.
Isso pode significar perdoar alguém, abandonar hábitos antigos ou simplesmente abrir-se para novas oportunidades que Deus está colocando em nosso caminho. Confie que Deus guiará seus passos em cada novo começo. Veja essa visão de reflexão. Quais são os rios Jordão em sua vida que você precisa atravessar? Como você pode demonstrar fé, liderar com coragem, carregar a presença de Deus e confiar na sua fidelidade enquanto espera por novos começos? Pense nas áreas em que você precisa de um novo começo e ore para que Deus lhe dê a força e a coragem para seguir em frente. Lembre-se de que, com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo e entrar em um futuro cheio de promessas. A travessia do Jordão nos mostra a importância de estar preparados espiritualmente para os desafios que enfrentamos. Os sacerdotes que carregavam a arca estavam cumprindo um papel vital ao levar a presença de Deus à frente do povo. Da mesma forma, em nossas vidas, devemos nos preparar espiritualmente através da oração e do estudo da Bíblia, permitindo que a presença de Deus nos guie e nos fortaleça em cada passo que damos. A travessia do Jordão também nos lembra que Deus muitas vezes nos chama para dar o primeiro passo em fé, mesmo quando não podemos ver o caminho completo à nossa frente. Os israelitas tiveram que entrar nas águas antes que o milagre ocorresse. Em nossas vidas, isso significa que devemos confiar em Deus o suficiente para agir com base em suas promessas, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. A queda de Jericó, Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 27. A queda de Jericó é talvez a parte mais conhecida da história de Josué. Deus instruiu Josué a marchar ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º dia, após um grito de guerra, as muralhas caíram. Este acontecimento não só demonstra o poder de Deus, mas também a importância da obediência e da paciência. Josué e o povo seguiram as instruções de Deus à risca, e o resultado foi a vitória. Em nossa vida cotidiana, como podemos demonstrar obediência a Deus? Muitas vezes, pode ser difícil esperar pelo tempo de Deus, mas a história de Jericó nos mostra que a paciência e a obediência trazem grandes recompensas. Pense em uma área de sua vida onde você precisa ser mais obediente e paciente. A estratégia em comum que Deus deu a Josué, marchar ao redor da cidade, tocar trombetas e gritar, não fazia sentido militarmente, mas Josué confiou e obedeceu. Esta obediência resultou em uma vitória milagrosa. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que não fazem sentido para o mundo, mas nossa obediência é uma expressão de nossa fé. A queda de Jericó nos ensina também sobre a importância da persistência. Durante 6 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade sem ver nenhum sinal de progresso. Somente no 7º dia, após seguir todas as instruções de Deus, as muralhas caíram. Isso nos ensina que a persistência em seguir a vontade de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos, é crucial. Além disso, a queda de Jericó nos mostra que a vitória pertence a Deus. Embora os israelitas tenham seguido as instruções, foi o poder de Deus que derrubou as muralhas. Isso nos lembra que, em nossas batalhas, devemos confiar em Deus para a vitória. A queda de Jericó também nos ensina sobre a importância da comunidade. Os israelitas marcharam juntos ao redor da cidade, seguindo as mesmas instruções. Isso nos mostra que, como comunidade de fé, devemos estar unidos em nossa obediência a Deus. Reflexão: a queda de Jericó é uma narrativa que oferece profundas lições sobre obediência, paciência, persistência, confiança em Deus e a força da comunidade. Vamos explorar cada uma dessas lições e como podemos aplicá-las em nossas vidas. Obediência a Deus. Josué e os israelitas seguiram as instruções de Deus à risca, mesmo quando elas não faziam sentido militarmente. Eles marcharam ao redor da cidade em silêncio por 6 dias, e no 7º dia, deram um grito de guerra após tocar as trombetas, conforme Deus havia ordenado.
Isso nos ensina que a obediência a Deus pode exigir que façamos coisas que parecem ilógicas ou difíceis. No entanto, nossa disposição para seguir as suas instruções, mesmo quando não entendemos completamente o plano, é uma expressão de nossa fé. Deus pode estar nos pedindo para dar passos de fé em áreas que nos desafiam, e nossa obediência pode levar a vitórias milagrosas. Paciência e persistência. Durante 6 dias, os israelitas marcharam ao redor de Jericó sem ver nenhum sinal de progresso. Somente no 7º dia, após seguir todas as instruções de Deus, as muralhas caíram. Isso nos ensina a importância da paciência e da persistência. Em nossas vidas, muitas vezes esperamos por respostas rápidas ou resultados imediatos, mas Deus nos chama a ser pacientes e a persistir em seguir sua vontade, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A persistência em fazer a vontade de Deus, mesmo em face de obstáculos, é crucial para alcançar as promessas de Deus. Confiar em Deus para a vitória. Embora os israelitas tenham cedido às instruções, foi o poder de Deus que derrubou as muralhas. Isso nos lembra que, em nossas batalhas, a vitória pertence a Deus. Podemos estar enfrentando lutas pessoais, profissionais ou espirituais, e é fácil tentar resolver tudo por conta própria. No entanto, a história de Jericó nos ensina a entregar nossas batalhas a Deus e confiar nele para a vitória. Devemos lembrar que nossa força vem de Deus e que Ele é capaz de realizar o impossível. A força da comunidade. Os israelitas marcharam juntos ao redor da cidade, seguindo as mesmas instruções. Isso nos mostra a importância da unidade da comunidade na fé. Como comunidade de fé, somos chamados a apoiar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Quando nos unimos em obediência a Deus, podemos encorajar e fortalecer uns aos outros. A unidade na comunidade de fé é uma poderosa ferramenta para superar desafios e alcançar vitórias. Para aplicar essas lições em nossas vidas, podemos começar com pequenos passos. Em termos de obediência, devemos buscar a vontade de Deus através da oração e da leitura das Escrituras, e estar dispostos a seguir suas instruções, mesmo quando são difíceis. Quanto à paciência e persistência, devemos lembrar que os planos de Deus podem não se realizar no nosso tempo, mas no tempo dele. Devemos continuar marchando, confiando que Ele cumprirá suas promessas. Em nossas batalhas, podemos praticar entregar nossas lutas a Deus em oração, pedindo por sua força e sabedoria. E, finalmente, devemos buscar construir e fortalecer nossa comunidade de fé, unindo-nos aos outros em obediência a Deus e apoiando uns aos outros em nossas jornadas espirituais. Vamos refletir. Pense em uma área de sua vida onde você precisa demonstrar mais obediência e paciência. Como você pode persistir em seguir a vontade de Deus, mesmo quando não vê resultados imediatos? Há batalhas que você está tentando lutar sozinho? Como você pode entregar essas batalhas a Deus e confiar nele para a vitória? Como você pode se unir mais à sua comunidade de fé para seguir a vontade de Deus e apoiar uns aos outros em sua jornada espiritual? Agora, quero convidá-los a uma reflexão pessoal. Pensem nas situações em que enfrentaram desafios aparentemente intransponíveis. Como a fé de Josué e seu exemplo podem inspirar você a continuar perseverando? Compartilhe nos comentários suas experiências e testemunhos de como Deus agiu em sua vida. Vamos também interagir com algumas perguntas para reflexão. 1. Quais são as muralhas que você precisa derrubar em sua vida? 2. Como você pode demonstrar mais fé e obediência nas suas decisões diárias? 3. De que maneira a história de Josué inspira você a confiar mais em Deus? Ao responder estas perguntas, estamos nos aprofundando em nosso entendimento e aplicação da Palavra de Deus em nossas vidas. Partilhar suas respostas nos comentários também pode encorajar outras pessoas e criar uma comunidade de apoio e fé. Reflexão sobre as muralhas em nossas vidas.
Todos nós enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis. Essas muralhas podem ser problemas financeiros, relacionamentos quebrados, desafios de saúde ou questões espirituais. A história de Josué nos ensina que, com fé e obediência, podemos derrubar essas barreiras. Lembre-se de que Josué não enfrentou Jericó sozinho, ele seguiu as instruções de Deus e contou com o apoio de toda a comunidade de Israel. Em nossas vidas, devemos buscar a orientação de Deus e o apoio de nossa comunidade de fé para enfrentar nossos desafios. Ao refletir sobre as muralhas em nossas vidas, é essencial reconhecer que a fé desempenha um papel crucial na superação dessas barreiras. A fé de Josué em Deus não era passiva, ela se manifestava em ações concretas e obedientes às instruções divinas. Assim, quando nos deparamos com nossas muralhas pessoais, devemos primeiro nos voltar para Deus em oração, buscando sua sabedoria e direção. É na presença de Deus que encontramos a força e a coragem necessárias para enfrentar qualquer desafio. Além disso, a comunidade de fé é um recurso vital. Josué não marchou sozinho ao redor de Jericó, ele estava cercado pelos israelitas, todos unidos em um propósito comum. Da mesma forma, devíamos nos cercar de pessoas que compartilham nossa fé e podem nos apoiar em momentos difíceis. Participar de grupos de oração, estudos bíblicos e outras atividades da igreja pode nos proporcionar um encorajamento e a força que precisamos para continuar nossa jornada. A importância de uma comunidade de fé se torna ainda mais evidente quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Quando nos unimos a outros crentes, não apenas recebemos apoio emocional e espiritual, mas também podemos compartilhar experiências e testemunhos que nos fortalecem e encorajam. A história de Jericó nos mostra que a vitória é mais facilmente alcançada quando trabalhamos juntos em obediência a Deus. Para aqueles que enfrentam muralhas financeiras, por exemplo, a fé e a obediência a Deus podem nos guiar a tomar decisões sábias e a buscar ajuda e conselhos dentro de nossa comunidade de fé. Para aqueles com problemas de saúde, a oração comunitária e o apoio dos irmãos e irmãs em Cristo podem trazer conforto e esperança. Em relacionamentos quebrados, a orientação de Deus e o suporte da comunidade podem ajudar na reconciliação e na cura. Reflexão sobre demonstrar fé e obediência. A história de Josué é um poderoso lembrete da importância de confiar em Deus e obedecer às suas instruções, mesmo quando não entendemos completamente seu plano. A obediência de Josué resultou em milagres e vitórias. Em nossas decisões diárias, podemos buscar a orientação de Deus através da oração e da leitura da Bíblia, confiando que Ele nos guiará no caminho certo. Às vezes, Deus pode nos pedir para fazer coisas que parecem ilógicas ou difíceis, mas devemos confiar que seus caminhos são sempre os melhores. Para demonstrar fé e obediência de maneira concreta, é útil estabelecer práticas diárias que nos mantenham conectados a Deus. Isso pode incluir a leitura devocional da Bíblia, onde refletimos sobre as Escrituras e aplicamos seus ensinamentos em nossa vida. A oração também é fundamental, não apenas como um momento de pedir a Deus por orientação, mas como uma oportunidade de ouvir sua voz e discernir sua vontade. Outra forma de demonstrar fé e obediência é através de ações que refletem nossos valores cristãos. Isso pode significar mostrar amor e compaixão aos outros, defender a justiça e a verdade, e viver de acordo com os princípios bíblicos em todas as áreas da nossa vida. Quando agimos dessa maneira, nossa fé se torna visível para aqueles ao nosso redor, e nos tornamos testemunhas vivas do poder de Deus. Além disso, a obediência a Deus muitas vezes exige coragem. Assim como Josué teve que enfrentar a cidade fortificada de Jericó com um plano que parecia absurdo aos olhos humanos, nós também podemos ser chamados a seguir a Deus em maneiras que desafiam a lógica e a sabedoria mundana. Podemos ser chamados a perdoar quando é mais fácil guardar rancor, a dar generosamente quando parece imprudente, ou a permanecer firmes em nossa fé diante da oposição.
Para fortalecer nossa capacidade de obedecer a Deus, é importante estar em constante comunicação com Ele. A oração regular e o estudo das Escrituras nos ajudam a discernir a vontade de Deus e a encontrar coragem para segui-la. Além disso, buscar o conselho e o apoio de líderes espirituais e amigos de fé pode nos proporcionar a força e a sabedoria necessárias para obedecer a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Reflexão sobre confiar mais em Deus. Josué confiou em Deus para guiá-lo em cada passo da conquista de Canaã. Essa confiança foi recompensada com vitórias milagrosas. Em nossas vidas, podemos enfrentar situações em que sentimos que não temos controle. Nessas situações, podemos aprender com Josué a confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele está conosco e nos guiará. A confiança em Deus nos dá a paz e a coragem necessárias para enfrentar qualquer desafio. Confiar mais em Deus muitas vezes requer que abandonemos nossa necessidade de controle e permitamos que Ele lide com nossas preocupações e problemas. Isso pode ser um desafio, especialmente quando estamos acostumados a tentar resolver tudo por conta própria. No entanto, quando entregamos nossas preocupações a Deus, descobrimos que Ele é capaz de lidar com elas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Uma maneira prática de aumentar nossa confiança em Deus é lembrar das vezes em que Ele foi fiel no passado. Manter um diário de oração onde registramos nossas petições e as respostas de Deus pode ser um excelente lembrete de sua fidelidade. Além disso, compartilhar testemunhos de como Deus agiu em nossas vidas com outros pode fortalecer nossa fé e encorajar aqueles que estão lutando. Para aprofundar essa confiança, é útil refletir sobre as promessas de Deus encontradas nas Escrituras. Versículos como "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça", Isaías, capítulo 41, versículo 10, podem servir como lembretes poderosos da presença e do apoio de Deus em nossas vidas. Meditar em tais promessas nos ajuda a desenvolver uma fé mais profunda e uma confiança inabalável em Deus. Além disso, confiar em Deus implica em reconhecer nossa própria limitação e a soberania de Deus. Isso significa que, em vez de lutar contra nossas circunstâncias, devemos aprender a entregar nossos fardos a Deus, sabendo que Ele tem um plano maior para nós. A confiança em Deus nos permite viver com uma paz interior, mesmo em meio a tempestades, porque sabemos que Ele está no controle. Vamos refletir: quais são as muralhas que você precisa derrubar em sua vida? Como você pode demonstrar mais fé e obediência nas suas decisões diárias? De que maneira a história de Josué inspira você a confiar mais em Deus? Ao responder estas perguntas, estamos nos aprofundando em nosso entendimento e aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Partilhar suas respostas nos comentários também pode encorajar outras pessoas e criar uma comunidade de apoio e fé. Em resumo, as lições de Josué sobre fé, obediência e confiança em Deus são atemporais e aplicáveis a todos os aspectos de nossas vidas. Ao buscar a orientação de Deus, demonstrar nossa fé através de ações e confiar nele para a vitória, podemos superar qualquer desafio que enfrentamos. E ao fazer isso juntos, como uma comunidade de fé, nos fortalecemos mutuamente e oramos a Deus com nossas vidas. Vamos agora fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos dê a coragem e a fé de Josué para enfrentar os desafios em nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra que nos inspira e nos fortalece. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e nós te louvamos pela tua grandeza e bondade. Assim como tu guiaste Josué, pedimos que guies nossas vidas hoje. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor incondicional e tua misericórdia que se renovam a cada manhã. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Enfrentamos medos, incertezas e obstáculos que testam nossa fé. No entanto,
Assim como Josué, queremos ser fortes e corajosos. Queremos confiar em tuas promessas e seguir o caminho que tu tens para nós. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que tu estás sempre conosco, que nunca nos deixas nem nos abandonas. Senhor, pedimos que nos deis a coragem para enfrentar cada desafio com fé. Ajuda-nos a lembrar que tu és maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Dá-nos a força para perseverar, mesmo quando o caminho parece difícil. Assim como Josué marchou ao redor de Jericó em obediência a ti, ajuda-nos a seguir teus mandamentos e a confiar que tu sabes o que é melhor para nós. Pedimos, Deus, que aumentes nossa fé. Às vezes, nossos corações estão cheios de dúvidas e medos. Mas sabemos que tu és um Deus fiel, que cumpre suas promessas. Ensina-nos a confiar em ti de todo o coração, a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas a reconhecer-te em todos os nossos caminhos. Que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, que possamos ver tua mão operando em nossas vidas de maneira poderosa. Senhor, pedimos que tua presença seja real em nossas vidas. Queremos sentir tua presença em cada momento, em cada decisão que tomamos. Que possamos nos aproximar de ti através da oração e da leitura da tua palavra. Ajuda-nos a meditar nas Escrituras dia e noite, a esconder tua palavra em nossos corações, para que possamos viver vidas que te agradam. Deus, também te pedimos sabedoria. Assim como deste sabedoria a Josué para liderar o teu povo, pedimos que nos concedas sabedoria para enfrentar as situações que surgem em nossas vidas. Ajuda-nos a tomar decisões que estejam de acordo com a tua vontade. Que possamos buscar tua orientação em tudo o que fazemos e que sejamos sensíveis à direção do teu Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos por força. Muitas vezes, nos sentimos fracos e desanimados. Mas tu és a nossa força e o nosso refúgio. Ajuda-nos a encontrar em ti a força necessária para continuar, mesmo quando estamos cansados. Que possamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que disse que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Pedimos, Deus, por perseverança. Assim como Josué e os israelitas marcharam ao redor de Jericó por 7 dias, queremos perseverar em nossa fé. Ajuda-nos a não desanimar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Dá-nos a paciência para esperar no teu tempo e a confiança de que tu estás trabalhando em nossas vidas. Finalmente, Senhor, pedimos que nossa vida seja um testemunho do teu amor e poder. Que possamos ser luz para aqueles ao nosso redor, mostrando através de nossas ações e palavras a diferença que tu fazes em nossas vidas. Que outros possam ver tua bondade e serem atraídos para ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Caso real. Recentemente, conheci uma empresária que estava à beira da falência. Ela decidiu colocar sua situação nas mãos de Deus, orou fervorosamente e começou a seguir princípios bíblicos em sua gestão. Em poucos meses, ela viu sua empresa se reerguer e prosperar de maneira surpreendente. Assim como Josué, ela demonstrou fé e obediência, e Deus honrou sua confiança. Este é apenas um exemplo de como a fé e a obediência a Deus podem transformar vidas. Quero encorajar todos vocês a colocar suas situações nas mãos de Deus, confiar nele e seguir seus princípios. Deus é fiel e honra aqueles que confiam e obedecem a ele. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um encontro abençoado. Hoje, fomos inspirados pela coragem, fé e obediência de Josué, aprendendo que confiar em Deus e em suas promessas é a chave para superar qualquer desafio. A cada dia, podemos aplicar esses princípios em nossas vidas, enfrentando os obstáculos com força e determinação, alcançando conquistas extraordinárias. Enquanto refletimos sobre a história de Josué, lembremos que, assim como ele,
podemos derrubar as muralhas que se erguem em nossas vidas. Essas barreiras podem ser problemas financeiros, dificuldades de relacionamento, desafios de saúde ou crises espirituais. No entanto, com a mesma fé inabalável de Josué, podemos confiar que Deus abrirá caminhos onde não há saída, proporcionando vitórias milagrosas. Gostaria de reforçar o convite para que sigam nosso canal, ativem o sininho e compartilhem nossos vídeos com amigos e familiares. Nosso objetivo é levar a palavra de Deus a cada vez mais pessoas, oferecendo transformação, esperança e uma vida cheia de propósito. Cada compartilhamento, cada inscrição, é uma semente plantada para o reino de Deus, espalhando luz e amor em um mundo que tanto precisa. Não se esqueçam dos ensinamentos dos nossos encontros anteriores. 1. A criação do mundo, que revela o poder e a ordem de Deus. 2. A fé de Abraão, que nos ensina a obedecer mesmo quando o caminho é incerto. 3. A perseverança de José, que nos inspira a confiar no plano de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. 4. A liderança de Moisés, que nos mostra a importância de confiar em Deus para superar obstáculos aparentemente insuperáveis. 5. Os 10 mandamentos, que nos dão diretrizes claras para uma vida justa e amorosa. Cada um desses tópicos nos fornece ferramentas valiosas para viver uma vida que agrada a Deus, cheia de significado e bênçãos. E hoje, com a história de Josué, reforçamos que a fé e a obediência a Deus podem derrubar as maiores muralhas. Que possamos guardar essas lições em nossos corações, aplicando-as diariamente, confiando sempre nas promessas de Deus e sendo fortes e corajosos diante dos desafios. Quero deixar uma mensagem especial para todos vocês. Não importa quão grandes sejam os desafios que você está enfrentando, lembre-se de que Deus está com você. Ele é sua força e seu escudo. Continue marchando ao redor de suas muralhas com fé e obediência, sabendo que, no tempo certo, elas cairão. Deus é fiel e suas promessas nunca falham. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada espiritual. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus com vocês e ver como Ele está trabalhando em suas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, fortalecendo sua fé, renovando sua esperança e enchendo seus corações de paz e alegria. Antes de nos despedirmos, quero encorajar vocês a se prepararem para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar as maravilhas da Palavra de Deus. Teremos mais histórias inspiradoras, ensinamentos profundos e reflexões que tocarão seu coração e fortalecerão sua caminhada com Cristo. Não percam! Se você ainda não faz parte da nossa comunidade online, convido você a se juntar a nós nas redes sociais, onde compartilhamos conteúdos exclusivos, devocionais diários e mensagens de encorajamento. Queremos estar conectados com você, apoiando sua jornada de fé e crescendo juntos no amor de Deus. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Somos uma família em Cristo, unidos pelo amor de Deus e pelo desejo de viver de acordo com seus propósitos. Vamos continuar orando uns pelos outros, encorajando-nos mutuamente e permanecendo firmes na fé. Até o próximo encontro, onde continuaremos a mergulhar nas riquezas da Palavra de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Paz e bem a todas.